Tudo jóia? Bom, mais uma aula de geografia, para a gente dar aí continuidade na semana, continuar todos os nossos esforços, nossos estudos, e que isso viabilize uma aquisição de conhecimentos cada vez maior para essa disciplina que é tão fundamental para a aquisição de informações sobre a nossa vida, sobre as nossas relações pessoais e todo o nosso entusiasmo de base, ok? Bom, na última aula, eu deixei como atividade para vocês pesquisarem os três principais tipos de rochas e as suas características, ou seja, o processo de formação, de constituição e toda a base que segregam as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, ok? Espero que todos vocês tenham feito essas anotações, estejam com elas prontas em seu caderno, justamente para quê? Para auxiliar na fixação dos conhecimentos e principalmente em nossa organização quanto aos conteúdos de geografia, ok? Bom, nós iremos começar a falar sobre as rochas magmáticas. Rochas magmáticas que podem ser também chamadas de rochas ígneas, ok? Rochas ígneas ou rochas magmáticas são as mesmas coisas. Elas são formadas, elas são constituídas a partir do magma que está presente no manto. Lembra das estruturas internas da Terra? Isso aí. De fato, as estruturas internas da Terra, elas condicionam para a formação das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas se originam principalmente a partir de erupções vulcânicas, onde o magma, ele vem a caminho da crosta terrestre em formato de lava em uma outra constituição, e a partir da solidificação dessa lava em todo um processo de tempo geológico, ela se constitui em uma rocha. Rocha essa conhecida como rocha magmática. Lembrando que nem todo magma que entra em erupção chega até a crosta terrestre. Portanto, este magma que se solidifica no interior da crosta terrestre, ele também pode se transformar em uma rocha, mas não é conhecido basicamente como uma rocha magmática extrusiva, mas sim intrusiva, que são as duas classificações em relação às rochas magmáticas. Ou seja, uma rocha magmática, ela pode ser constituída no interior da crosta terrestre ou no exterior da crosta, na crosta em si, na parte superficial. Caso ela seja constituída no interior, é uma rocha magmática intrusiva. Caso ela seja constituída no exterior, é uma rocha magmática extrusiva, ok? Então nós temos aí essa diferença no processo de constituição entre as rochas, entre todo esse fragmento, entre toda essa constituição que existe. Maravilha? Então essas são as rochas magmáticas formadas a partir do magma. Magma este encontrado a partir de uma erupção vulcânica. Em todo o processo que acontece a partir da consolidação, da transformação de um magma para uma lava. Maravilha? Nós temos, além da rocha magmática, nós temos a chamada rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Dando continuidade aí na rocha sedimentar, sedimentar lembra de quê, galera? Sedimentos, tá? Restos, basicamente, fragmentos de ossos, folhas, outros tipos de rochas e as características de modo em geral. Então nós temos o que? As rochas sedimentares, constituídas a partir dos sedimentos de outras rochas, fósseis e outros materiais encontrados em meio natural, nos recursos naturais. É importante deixar bem claro que essa constituição ela acontece a partir de processos erosivos. Imagine uma grande formação montanhosa que vai perdendo justamente parte dos seus sedimentos, como uma grande barra de chocolate, a partir do momento que nós iremos o quê? Descascando, iremos tirando partes desta grande barra de chocolate.
A retirada dessas camadas são considerados processos erosivos, que pode acontecer tanto pelos agentes pluviais, chuvas, quanto pelos agentes eólicos, o vento, quanto também pela temperatura. A perda dos sedimentos a partir das escarpas, as faixas montanhosas e de outras grandes rochas, elas ficam acumuladas em um determinado espaço. E a integração desses acúmulos de sedimento constituem-se em rochas sedimentares. Além dos sedimentos, além de toda a base de outros tipos de rochas, de sedimentos por si só, existem também vegetais, troncos de árvores e até mesmo fósseis de animais, que possibilitam toda a configuração de rochas sedimentares. Exemplo, os grandes combustíveis fósseis, como são casos do petróleo, do gás natural e até mesmo do carvão mineral, são combustíveis encontrados em áreas onde as rochas sedimentares apresentam um fragmento muito maior em meio à sociedade como um todo. Ok? Então, maravilha. Nós temos todo esse processo que constitui as rochas e constituem os recursos que são utilizados pela sociedade como um todo. Bom, e para a gente fechar, nós temos aí as chamadas rochas metamórficas, que são rochas que necessariamente se originam a partir de outras rochas. Como assim, professor, a partir de outras rochas? Isso mesmo, uma rocha sedimentar, uma rocha magmática e até mesmo uma rocha metamórfica, quando elas são condicionadas a uma elevada pressão e temperatura no interior da Terra, elas passam por um processo de transformação, dando possibilidade, resultando em rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas, elas nada mais são que resultado de todo o processo de transformação de outros tipos de rochas, sendo elas as rochas sedimentares ou propriamente as rochas magmáticas ou até mesmo outras rochas metamórficas. Sim, as rochas metamórficas, a partir do instante que passam por um novo processo de pressão e temperatura no interior da Terra, elas podem se tornar ainda mais resistentes e, consequentemente, passam por um processo de metamorfização, onde se consolidam aí como rochas metamórficas. Então, para resumir basicamente, nós temos o quê? As rochas magmáticas, sendo elas consideradas rochas ígneas também, sendo intrusiva ou extrusiva. Intrusiva, formadas, constituídas no interior da superfície terrestre, e extrusivas, constituídas no externo, fora da camada superficial da crosta terrestre. Temos também as rochas sedimentares, constituídas a partir de sedimentos, a partir de outros sedimentos, como rochas, como fósseis, como folhas e outros materiais encontrados na sociedade. Essas rochas sedimentares, elas compõem as chamadas bacias sedimentares, que é um tipo de estrutura geológica que fomenta e apoia todo o processo base de recuperação da nossa superfície terrestre, ok? E as rochas metamórficas, que são originadas basicamente a partir do processo de uma rocha, quando ela é submetida a elevada pressão e temperatura no interior da crosta terrestre. Bom, dando continuidade no nosso conteúdo, nós iremos participar agora de uma pequena brincadeira, de uma pequena formatação que nos favorecerá a identificação de características sobre os tipos de rochas. Lembrando que essas rochas são utilizadas por nós nas construções civis, na construção basicamente de casas, de prédios, de rodovias, de vias, avenidas, e elas estão presentes em nosso dia a dia. Eu trouxe aqui 3 exemplos de rochas e como nós podemos as caracterizá-las, sendo rochas sedimentares, magmáticas ou até mesmo metamórficas. Vamos começar pelo basalto. Será que o basalto é uma rocha magmática, sedimentar
ou metamórfica? Vou dar uma dica para vocês. Há uma grande formação rochosa de basalto no arquipélago de Fernando de Noronha. Ah, professor, mas aqui no Brasil não tem vulcões em atividades. Então, possivelmente, ela não é uma rocha magmática. Será? Já ouviram falar da terra roxa, terra vermelha propriamente dita? O que acontece? Esse tipo de formação rochosa, ele pode se originar em áreas de atividades vulcânicas ativas ou localidades de áreas vulcânicas inativas. No Brasil, há resultados de erupções vulcânicas, de atividades vulcânicas sem atividade na atualidade. Mas nós sabemos de todas essas atividades justamente em razão de quê? Em razão da grande proporção de rochas magmáticas dentro do território, inclusive solos de origem vulcânica, que é o caso do solo de terra roxa. Mas, professor, terra vulcânica, solo com grande fertilidade, não deveria ser vermelho? De fato, galera, é um solo extremamente vermelho, com uma coloração bem viva, da coloração aqui do meu uniforme. E propriamente o nome deveria ser terra vermelha. Porém, a área foi ocupada por muitos italianos aí no final do século XIX, os mesmos vindo ao território brasileiro a fim de ocupar o lugar dos negros que eram escravizados dentro do nosso país em decorrência da plantação e do cultivo do café. A partir de toda a visualização dessa área, nós tivemos o quê? Nós tivemos a população italiana considerando esse território como um território de terra roxa, que rossa necessariamente em italiano é vermelho. E aí o brasileiro interpretou dessa maneira e acabou denominando esse tipo de solo como terra roxa, mas é uma coloração avermelhada. E, de fato, o basalto, que é um tipo de coloração dessa região, ele é considerado que uma rocha magmática, ou seja, uma rocha constituída aí a partir de outros segmentos e de outras características bases a partir de todo esse momento. Nós temos também o mármore. O mármore, que eu tenho certeza que muitos de vocês já visualizaram em casa. É um tipo de rocha muito utilizado para pias, azulejos e outras ferramentas, outros materiais que são utilizados na construção civil, na construção aí de apartamentos, na construção de imóveis de modo em geral, e tem um custo relativamente elevado. O mármore, ele é constituído basicamente a partir do processo de elevação da temperatura interna, bem como da pressão. E aí, sabe me dizer que rocha que é essa? Ficou fácil, né? É a rocha metamórfica. Basicamente, o mármore representa essa rocha metamórfica que tem todo um processo de formação e todo um processo base de constituição em meio à sociedade. Sobrou o calcário. O calcário, que é um tipo de rocha muito utilizado, pessoal, para a produção de concreto, para a produção de cimentos e utilizado, consequentemente, na construção civil. O calcário, ele faz parte da nossa história e toda a constituição econômica, inclusive do estado de Mato Grosso. Para quem não sabe, Mato Grosso tem diversas reservas de calcário. Entre elas, destaco duas de grande importância para a nossa exploração de recurso mineral, extrativismo mineral dentro do estado. A reserva de extração de calcário em Nobres, que é um município riquíssimo e conhecido pelo ecoturismo, e a reserva de calcário no município de Cáceres. Professor, nós já sabemos que o calcário é uma rocha sedimentar, porém, o calcário, além de toda essa constituição na formação de concreto, ele serve para quê? O calcário tem uma grande utilidade para o desenvolvimento urbano, ou seja, a construção de viadutos e toda essa base que se origina na atualidade é a partir da denominação do calcário, dessa rocha sedimentar constituída a partir de sedimentos base. E aí, será que acertamos?
Basicamente, é uma atividade feita em conjunta. Aham, acertamos na mosca e, de fato, conseguimos aí consolidar os tipos de rochas existentes. Fechado? Bom, galera, essa foi a nossa aula, trabalhando aí sobre rochas, de uma forma um tanto mais dinâmica para a gente verificar todo esse posicionamento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo. E como atividade, não podemos deixar aí de vocês pesquisarem em relação às eras geológicas, tá? Já que nós estamos falando de estrutura terrestre, falamos na última aula sobre o relevo, planalto, planície, depressão, e nessa sobre os tipos de rocha, eu quero que vocês pesquisem e escrevam em seu caderno as eras geológicas. Quais foram as eras geológicas e quais foram as constituições realizadas em cada era geológica. Isso vai favorecer justamente para que nós possamos aprender e fixar todo esse processo de estruturas geológicas existentes, a constituição de rocha, a formação da Pangeia, o grande continente, e todo processo construtivo de estruturas geológicas que temos na atualidade. Maravilha? Então, tarefa de casa: pesquisar e escrever em seu caderno as eras geológicas e suas características. Maravilha? Pessoal, boa continuação de semana. Até a próxima aula.